Glória a paz. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo o exército de Cristo com a paz e a graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu confesso aos irmãos que fico emocionado pela ação do Espírito Santo, de com os olhos espirituais a qual o Senhor tem formado em cada um de nós, para não olharmos mais com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, e contemplando cada um de vocês aqui, posso ver o exército de Cristo. E o Espírito me emociona na revelação e na clareza que cada um de nós temos de quantos livramentos o Senhor já nos concedeu, irmãos, para que possamos hoje estar aqui, respirando, enchendo o pulmão de ar, com a oportunidade de nos arrependermos, de mudarmos o nosso caminho, de escolhermos a Cristo todos os dias. A palavra vai dizer que os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e os seus desejos, e esse é o verdadeiro alimento. Muito me emociona o Senhor de poder estar com cada um dos irmãos aqui. Sei que os irmãos falam no carinho, deixaram de fazer seus afazeres, deixaram das suas casas para poder estar aqui hoje, mas a honra é nossa de estar com os irmãos aqui, de estar no meio do povo de Cristo, de estar sofrendo as aflições como um bom soldado de Jesus, porque não há lugar melhor para estar, como dizia o salmista: uma coisa peço e a buscarei, que possa estar na tua presença, Senhor, que possa estar na tua casa todos os dias, contemplando a face do Senhor, como foi testificado agora pela palavra. Agora naquele combate o Senhor não jogou palavras, mas usou a própria palavra. Não só de pão viverá o homem, irmãos, mas de toda a palavra. E eu convido os irmãos a estarem aqui nesses próximos minutos também mais atentos. Os que estavam desligados, voltem a atenção. E os que estavam ligados, fiquem mais ligados, irmãos. Porque aqui está tendo um alimento que vem não de nós, mas que vem do alto. Sabemos que há uma batalha espiritual travada sobre a minha e sobre a tua vida, irmãos. Não é tempo de brincarmos. Quantos já apanhamos de Satanás nessa vida? Cada um com a sua história, cada um com o seu caminho, cada um com as suas feridas. Mas quantos já fomos encontrados pelos nossos próprios desejos, irmãos, e jogados no chão por Satanás? Quanta lágrima, quanta dor, quanta ferida. E ainda assim a nossa natureza carnal se inclina para as coisas da carne. Certa vez, examinando o significado da palavra inclinar, o Senhor me mostrava como um galho que você enverga, e ele tem uma resistência, e você enverga, e quando larga ele volta, porque ele resiste. Mas quando aquele galho se parte, ele tomba, ele se inclina, cessa a resistência. E assim deve ser, irmãos, cada um de nós, na presença do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, aqueles que estão com a palavra, aqui em 1 Pedro, finalzinho do Novo Testamento, a partir ali do capítulo 4. O Senhor me deu essa palavra vindo para cá. E essa palavra, esse amor, esse conhecimento a qual devemos buscar a cada dia, ele verdadeiramente nos constrange. E como diz na carta aos Coríntios, nos constrange para quê? Qual o propósito desse constrangimento? É para que não vivamos mais para nós, mas por Ele, pelo Senhor, que por nós, por mim e por você, morreu e ressuscitou. O Evangelho verdadeiramente é loucura, irmãos, para o entendimento natural, porque o ímpeto da nossa carne, o ímpeto da natureza humana é ganhar a própria vida. Olha o paradoxo do Evangelho. O paradoxo é aquilo que se contradiz, aparentemente se contradiz. Como se eu quiser ganhar, eu
e eu tenho que perder para poder ganhar. Essa é uma das belezas do nosso Senhor, porque Ele abre os nossos olhos, Ele é a própria luz que ilumina como o sol do meio-dia e tudo esclarece aquele que se achega a Ele e nos mostra a lama que é esse mundo e o estado que nós vivemos, que nós nos apresentamos nessa carne caída, irmãos. Não podemos confiar em nós mesmos, nem no nosso próprio coração, mas seguir os passos do Senhor, sermos imitadores de Cristo como filhos amados, imitadores, como diz Efésios 5, que assim mesmo se entregou em sacrifício, em cheiro suave. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quem está alegre com o Senhor hoje? Quem está se alimentando dessas palavras? Irmão, é a oportunidade de estarmos na presença daquele que é o Senhor, Criador do céu e da terra. Não tem honra do homem aí fora, irmãos. Não tem grandeza, não tem fama, não tem celebridade, não tem Neymar multiplicado por 1000 que possa se comparar. Está aqui hoje. Eu quero que os irmãos da parte do Senhor entendam isso, irmãos. Abram os olhos espirituais. O que nos importa é a vida eterna, irmãos. O que nos adianta ganharmos o mundo inteiro se não estivermos com Cristo? Apocalipse 3,17, o Senhor vai dizer à igreja: porque dizes, rico sou, abastardo, de nada tenho falta, não sabes que és um miserável, desgraçado, cego, surdo, mudo e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado, vestes brancas, colírio, para que unja os teus olhos e veja. E é isso que o Senhor tem nos dando hoje, irmãos. A oportunidade de alcançarmos a verdadeira riqueza. Louvado seja Deus. Pode não entender, irmãos? Quem está entendendo esse mistério aqui? Quem quer se apresentar ao exército de Cristo como verdadeiro soldado? Vamos rasgar o coração na presença do Senhor, irmãos. Não é diante do homem. Temos o privilégio de sermos soldados verdadeiros. Para isso o Senhor fez esse mistério ainda, irmãos. Louvado seja Deus. O microfone é o de menos, sem problema, irmãos. Vamos permanecer na ligação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos seguir no capítulo 4, irmãos. Abriram a palavra? Louvado seja Deus. Diz assim no capítulo 4 de 1 Pedro: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Irmãos, estão me ouvindo bem, irmãos? Amém. Aleluia. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Cessou por quê? Para quê? Versículo 2. Preste atenção, irmãos. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia! Porque nos basta, irmãos, que no tempo que passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios. Louvado seja Deus. Vou retomar no versículo 2. Vamos a partir do primeiro novamente. Sei que tem irmãos mais lá no fundo também, para que a palavra possa chegar a todos. Louvado seja Deus. Versículo 1, capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Quem sabe o que é concupiscência? Levanta a mão quem sabe o que é concupiscência. Ó, poucos irmãos. Uma das coisas que eu examinar a escritura, eu também não nasci sabendo, é dicionário, é um selo de procurar, de investigar na palavra, para que eu possa navegar, ter o máximo da compreensão desta palavra, que espiritualmente dentro da minha mente, do meu ser, do meu íntimo e do meu coração, vai me servir como escudo contra as astutas ciladas do diabo.
para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências, os desejos ardentes. A concupiscência é um desejo que queima, que arde. Ou você vai no dicionário, ou procura um irmão que sabe, pergunta, vai a um pastor. Um tesouro, irmãos, ele não está na calçada. É necessário esforço, força para encontrar o tesouro. Como o homem faz para encontrar petróleo, perfura quilômetros para baixo da terra, tudo aquilo que é precioso está oculto. É necessário que nos esforcemos, irmãos, para alcançarmos o tesouro que o próprio Evangelho se denomina como a pérola de grande valor. É necessário vendermos tudo, é necessário ficarmos loucos pelo Senhor, irmãos, loucos para o mundo, mas sóbrios diante daquele que é o único Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glórias a Deus, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos estão acompanhando aí na palavra? Glória a Deus. Muito me importa, irmãos, saber que a palavra está penetrando em teus ouvidos, em teu coração, para que possa surtir efeito. Sabemos que no coração do homem encontram-se pedras, encontram-se espinhos, como diz a palavra. Certa vez o Senhor não nos trouxe na parábola do semeador. Os espinhos sufocam, as pedras impedem com que essa palavra crie raiz, irmãos. E se a palavra não penetrar no teu e no meu coração, não daremos fruto. E o que acontece com o ramo, a árvore que não dá fruto? É cortada, irmãos, é lançada fora. O varão louvando ao Senhor aqui no hino trouxe Daniel capítulo 12, aonde o Senhor Jesus repete lá no capítulo 5, que o irmão também abriu aqui de João, que naquele dia haverá a ressurreição, que muitos hoje, ontem, nesse final de semana, estão comemorando sem ter a mínima noção do que significa a ressurreição. E Daniel 12, João 5, além de toda a Escritura está permeada esta afirmação. A Escritura tem sentenças, a Escritura tem promessas, a Escritura tem afirmações, e essa diz que todos ressuscitarão, uns para a glória eterna e os outros para a condenação eterna, irmãos. Não há um terceiro caminho. Não há uma posição neutra. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Ou nos revestimos com as vestes da humildade, irmãos, que também examinando, o Senhor vai nos revelando que a humildade é o verdadeiramente se fazer como um menino, dependente de Deus, não seguindo os nossos próprios caminhos, arrancando o eu de nossos corações, porque achamos que eu faço, eu fiz, eu ganhei para Jesus. A palavra diz que não temos capacidade nem de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem do Senhor. E a cada peça desse quebra-cabeça, irmãos, que vamos pegando nas Sagradas Escrituras, divinamente inspiradas, para nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos lavar, a cada peça dessa que vai sendo encaixada, vamos sendo fortalecidos, vamos sendo firmados, porque grande é a batalha, irmãos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus aqui pela vida de vocês, irmãos. Eu louvo a Deus por esse trabalho na Ebenezer. Eu louvo a Deus por essa casa. Eu louvo a Deus pelo mais fraco ou mais forte. Que todos estejam firmemente armados com esse pensamento. Para que no tempo que nos resta, versículo 2, no tempo que nos resta na carne, nessa vida, não vivamos mais segundo as concupiscências, os desejos ardentes, intensos, que queimam, mas segundo a vontade de Deus, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, a vontade do mundo, andando em dissoluções, em concupiscências, que vocês agora já sabem o que é, desejos ardentes, embriaguezes, glutonaria, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho, olha o versículo que tremendo, irmãos, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aí o Senhor me recorda ali em 1 Coríntios capítulo 2, a qual o Espírito vai dizer assim, ó, o homem natural não compreende as coisas de Deus e nem pode entendê-las, porque os seus olhos parecem loucura. O homem natural
Presta atenção aqui comigo, irmãos. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque aos seus olhos parece loucura. Cristo é loucura, renúncia é loucura, deixar de satisfazer a minha carne, a minha vontade é loucura. E a palavra vai dizer que nem podem entender, porque elas somente podem ser compreendidas de forma espiritual. Aleluia, a palavra é tremenda, irmãos. Só pode ser compreendida de forma espiritual. E aquele que é espiritual compreende bem todas as coisas, e ele de ninguém é compreendido. Como está escrito no versículo: acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ligando novamente essa peça do quebra-cabeça com Daniel 12 e João 5, a qual o Senhor afirma sobre a ressurreição, sobre os dois caminhos e sobre os dois destinos, irmãos. Quem escolhe, irmãos, a todo dia a vida eterna, senão aquele que renuncia a si mesmo, irmãos. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de nós, porque as portas estão abertas, mas o Senhor tem sustentado cada um de vocês a permanecer aqui. Louvado seja Deus. E nisso, no versículo mais à frente, 12, vai dizer assim, preste atenção: amados, louvado seja Deus, não estranheis, irmãos, a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Não estranheis, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Louvado seja Deus, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Muitas das vezes estranhamos, irmãos, e ficamos embaraçados, como se um enxame de abelha pairasse em nossa mente e nos picasse de todos os lados, tentando sufocar a semente do Evangelho, a qual já tem sido semeada dentro de cada um de nós. E assim o irmão Felipe aqui, servo inútil do Senhor, como dizia um servo, louvado seja Deus, porque somos inúteis na presença do Senhor, irmãos. Inúteis no sentido, veja bem, de não termos capacidade de nós mesmos, da nossa força humana, de salvar a nossa alma, de sairmos do poder do pecado. Como o irmão falou, 34 anos, eu também passei 35 anos, quase 20 anos de droga, de cocaína, de bebida, e como cada um de nós aqui, uns pelas orgias, outros pela droga, pela cocaína, pelo crack, outros pelo crime, outros por todos esses caminhos. É verdade, não é verdade, irmãos? Como aquela parábola do filho pródigo, o eu, quando vem e toma, e ele diz para o pai: me dá herança, eu quero viver a minha vida. E a palavra diz que ele vivia dissolutamente, descarrilhado. E sabemos que somos assim, porque o abismo puxa outro abismo. E Davi vai dizer no Salmo 51, não habita um bem dentro de mim, em Romanos, perdão, como foi citado já: miserável homem que sou. A luz do Evangelho nos mostra, irmão, nossa total dependência de Deus. As correntes virão, os rios virão, a tempestade é combate contra nós todos os dias. E aquele filho pródigo, onde foi parar, irmãos? Não tinha onde ele parar em outro lugar, a não ser na lama, irmãos. Como todos nós fomos resgatados da onde? A palavra vai dizer que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar desse querer. Compreenda comigo, até o querer de você se levantar e dizer: e direi, irei ter com meu pai, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus trabalhadores. E sabemos que a parábola, irmãos, que é uma forma que Jesus usava para explicar a
Quem está compreendendo a palavra, irmãos? Louvado seja Deus, o Espírito está falando comigo, irmãos. O Espírito está falando contigo. E o pai vendo de longe aquele filho todo arrebentado, todo torto, ele lançou em seu pescoço um beijão e deu uma nova aliança e deu uma nova veste. Louvado seja Deus. É o único lugar, pelo menos eu me recordo na Escritura, relatando que há alegria nos céus, dos anjos diante da face de Deus, porque o que havia se perdido foi achado. Louvado seja Deus. Tem noção da preciosidade da tua vida, mano? Nós não temos noção, se estão assim, não abrir nossos olhos, da seriedade e da tamanha da riqueza. Eu e você, por estarmos hoje aqui, ó, ouvir essa palavra nós temos. Isso é primeiro, irmãos. Tem nada que possa ser maior ou superar a isso. Se botarmos uma balança, irmão, todo mundo, toda a glória do mundo, todos os prazeres, todas as mulheres, todas as drogas, todas as honras, todos os bens materiais não pesam uma grama do lado do Evangelho, do lado de estar com as vestes brancas, do lado de ser resgatado aquilo que havia se perdido. Portanto, irmãos, vamos nos armar. Como o início da palavra, nos armar com esse pensamento. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo. É o verbo que se tornou carne. E no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, irmãos. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Um Deus em que nem a eternidade pode contê-lo. É esse Deus que nos convida a sofrermos com Ele. A vivermos dignamente da vocação que fomos chamados. Saiba disso, irmãos. Eu e você, nós já fomos convocados. E a palavra vai dizer em Hebreus 10 que Deus não tem prazer naquele que recua. Sofre as aflições. Sofre. Ó. É assim que a palavra nos orienta. Quietinho. Calai-vos. Vai dizer em Salmo 4: perturbai-vos, mas não pequeis. A batalha é grande. Por isso, Efésios 6 vai nos convidar a fortalecermos, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E a nos revestirmos de toda a armadura, não de algumas, irmãos, nem de muitas, mas de todas. Porque essa é a maior batalha que existe, não a outra. É que é travada dentro de mim e de ti todos os dias. Hoje na Terra existem cerca de 8 bilhões, né, de pessoas. São 8 bilhões de guerras simultaneamente acontecendo dentro de cada um de nós. E só Deus que sonda coração e prova pensamento, Ele sabe qual é a tua guerra, varão, e qual é a minha. Mas as armaduras estão aí disponíveis, todas aqui narradas, porque a nossa milícia não é carnal, mas ela é espiritual, irmãos. Que você possa agora dentro do teu coração estar dando um grito, um brado de guerra. Chega de brincarmos na presença do Senhor. Chega de darmos brecha, vazão. Aleluia. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Glória a Deus. Aleluia. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Satanás tem seus ardis, irmãos. Tem seus ardis. Revestidos de toda a armadura de Deus. Verdade. Para que possais resistir contra as astutas ciladas de Satanás, os astutos ardis. Aleluia. Certa vez, examinando a palavra, o Senhor falava assim comigo. Jesus, Ele não diz que somos limpos pela palavra que Ele tem nos dito, nós somos limpos pela palavra. Amém, sim ou não? Amém. E aí o Senhor me trazia uma analogia, que assim como a gente tem que tomar banho todos os dias, nossa carne não fede, não produz impurezas, sujeira, suor, oleosidade. Varão, uma coisa muito além da nossa compreensão. Além do além. Além do além. Mistério misterioso, como diz o varão. É algo muito profundo, irmãos. As parábolas vivas estão para todos os lados. Basta querermos enxergar. Aleluia. Provérbios vai dizer para pedirmos sabedoria, alçarmos a voz, inclinarmos os ouvidos, para então chegarmos ao conhecimento de Deus. E o Senhor falava assim comigo: filho, assim como tu tem que tomar banho todos os dias, para lavar das impurezas, e logo que tu sai do banho,
um pouquinho de calor, então a gente já sai suando, né? Muitas das vezes, sim ou não? Sim. Assim é o teu coração, irmãos. Tem que ser lavado constantemente pela palavra. Não é à toa que a palavra vai nos orientar e nos exortar a orarmos sem cessar. A lavagem tem que ser diária, o alimento tem que ser diário. Ou uma refeição te sustenta no dia? Não sustenta. E porque o espírito é diferente, irmão, o espiritual exterior do material. Esse plano, ele é um espelhamento do espiritual. Sabemos que isso aqui é uma matriz, isso aqui é um sistema onde jaz no maligno, como uma blusa, imagina num balde sendo permeada na água, está encharcado no maligno. E o versículo a qual o Senhor orienta aqui dá uma continuidade. Se tiver o horário, me comenta, para a gente ir para finalizar, irmãos, mas que o Senhor fale até onde assim Ele quiser. Capítulo 5, o capítulo seguinte ali de 1 Pedro, louvado seja Deus, vai dizer, semelhantemente, capítulo 5, versículo 5, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, irmãos, e revestidos de humildade. Aleluia! Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes. Humilhai-vos, 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 pois, debaixo da potente mão de Deus. Aleluia, Deus! Da potente mão de Deus, irmãos, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então no versículo 8 vai dizer, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem, irmãos, se cumprem entre os vossos irmãos do mundo, irmãos. São 8 bilhões de batalhas acontecendo, mas a maioria está dormindo. Por isso que Cristo convida, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. E Ele já tem nos despertado. Se esforça, irmão, para que ninguém tome essa coroa, para que ninguém tome essa palavra que já está enxertada em teu coração. Mas para isso precisamos nos humilhar. A humilhação, entendemos melhor quando vemos um exemplo que está em Filipenses capítulo 2, que vai dizer, mesmo sendo Deus, o próprio Cristo que nos trouxe o exemplo, que testificou de todas as coisas, não teve por usurpação, por soberba, ser igual a Deus. Antes, o que diz a palavra? Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Devemos seguir, irmãos, as pisaduras do nosso Senhor, nos armarmos, irmãos, com as armas espirituais de Cristo, e uma delas é não andarmos soberbamente nessa terra. A soberba não é somente aquele cara que tem o nariz empinado, que se acha melhor. Todos somos soberbos, sabe por quê, irmãos? Porque a soberba é seguir o próprio caminho, a soberba é seguir a própria vontade, a soberba é quando o coração te engana e ele vai na frente do Senhor. A soberba é quando paramos de dobrar o joelho, quando achamos que somos fortes, quando achamos que já sabemos, quando achamos que já estamos limpos, que já temos tudo. Aí é que mora o perigo, irmãos. Eu não sei quanto tempo tu está aqui nessa casa, uma semana, é um mês ou é um ano, mas Deus sabe o tempo. Humilha, irmão, humilha. A tua alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Eu sei que eu ainda não tenho a dimensão desse entendimento. A alma vale mais que o mundo inteiro. Quantos irmãos como nós, irmãos, estão nesse momento dentro de cracolantes, dentro de becos e vieres, sozinho, coração disparado, vou morrer, vou ter um infarto, e todas as outras possibilidades que nós já passamos, e Deus quer te usar, quer te levantar, porque o trabalho não permanece e não para somente na tua vida. O vaso não é para enfeitar a prateleira, mas é para ser usado na
espada, irmãos. Sinceramente, diante do Senhor, erga a tua mão para mim, mas para Deus, eleva o teu pensamento. Se liga debaixo da presença do Senhor. Está difícil, vai chorando. Como diz o hino, chora, que é vitória. Vai chorando, geme e chora, mas que é vitória. Vai chorando, geme e chora. Oh Jesus tremendo, tu és o olheiro, Pai. Nos toma em tuas mãos. Vamos encerrar com oração em nome de Jesus. Os irmãos podem se colocar de pé diante do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu glorifico o Senhor por essa oportunidade, irmãos. Muito obrigado de poder estar com vocês aqui nesse momento. Eu peço aos irmãos, como diz a palavra, que não endureçam os seus corações. Não endureçam, irmãos, porque há um inimigo verdadeiramente bramando em nosso derredor. Vamos nos armar, irmãos, com as armaduras celestiais. O capacete da salvação vai proteger o nosso pensamento de inflamar, irmãos. A couraça da justiça contra as setas, os ardis de Satanás. Sobretudo, que se deve guardar, diz a palavra. Guarda o quê? O teu coração. Faça uma autoanálise hoje, irmão, sinceramente. O que ficou de ontem para trás não importa. De agora para frente, se tu não tem guardado o teu coração, passa a guardar, irmãos. Se tu não tem aberto a palavra, passa a abrir. Não somos mais crianças, somos adultos, irmãos. Criança faz o que ele quer. O adulto faz o que deve ser feito, quer ele queira ou não. Devemos agir de forma amadurecida dentro da IBNS, entre os irmãos. Sabemos que quanto mais vidas juntas, mais homens reunidos, mais desafiador é que a paz venha a prevalecer, que a harmonia venha a reinar. Então devemos dobrar a nossa atenção, dobrar o nosso subirá na presença de Deus, sim ou não, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus nosso Senhor e Pai, Criador do céu e da terra, Deus tremendo, Senhor libertador de nossas almas, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Senhor, Tu és, Pai, o Senhor dos Senhores, lá na nossa frente. Senhor, eu Te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, nesta casa de oração, com meus irmãos aqui da Ebenezer, Pai. Senhor, Tu conhece cada um deles, Tu conhece a história, Tu conhece as feridas, Tu conhece o coração, a mente, Tu sabe a luta de cada um, Pai amado, a qual eles têm passado. Senhor, vai agora, derrama o Teu bálsamo, Senhor, vai cicatrizando as feridas, Senhor, vai descendo agora o armamento dos céus e revestindo os meus irmãos. Não deixe eles desfalecer, não deixe eles caírem, Senhor da glória, mas que eles sejam ouvintes e praticantes da Tua palavra, porque aquele que ouve e pratica as Tuas palavras é um homem que constrói, que edifica a sua vida sobre a rocha. E assim sejam cada um deles em Tua presença. Senhor, quebranta nossos corações, arranca todo eu, arranca toda a vaidade, arranca a necessidade de dar um troco, arranca a mágoa, arranca a tristeza, arranca o complexo da inferioridade, arranca os vícios. O vício não só o vício químico, mas o vício deste mundo. Alamando e na Deus tremendo, louvamos o Teu nome. Nos ensina a orar, Pai, nos ensina a sermos soldados, nos ensina o que é mortificar a carne, nos ensina o que é pagar o preço, o que é renunciar e entrar na Tua disciplina. Senhor, sabemos que Tu corrige aquele que ama, Pai. Nos corrija em Tua presença, Senhor. Nos corrige em Tua presença. Senhor, tira nossos carrapichos, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de pensar, Senhor. Nos faça santos e irrepreensíveis, como Tu nos convida a sermos em Tua presença. Derrama o Teu sangue carmesim agora sobre a cabeça de cada um, Pai. Senhor, vai fortalecendo todos eles agora na autoridade do Teu nome. É o que eu te
graças.